O Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente com a intenção de conscientizar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa a disseminação de informações preventivas e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde. Pensando nisso, convidamos o Dr. Juarez Chiesa, médico oncologista, para conversar sobre o câncer de mama, seus fatores de risco, métodos de prevenção e tratamentos. Seja bem-vindo a mais um episódio do ADEDcast. Olá, você que nos escuta em mais um episódio do ADEDcast. Eu sou o Thiago e hoje estou aqui com a Ana Paula. Oi, Ana Paula, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Hoje é um assunto muito importante que a gente vai tratar nesse Outubro Rosa. Nós vamos falar sobre câncer de mama. Acho que é imprescindível que nós falemos sobre isso e nos posicionemos sobre esse mês tão importante. Exatamente. Bom, aqui no escritório, né, e o ADEDcast é uma das formas que a gente tem de nos comunicar com o nosso público. A gente tem esse objetivo de difundir mensagens positivas, né, mensagens que agreguem a prevenção, né, ao câncer de mama. E como tu disse, outubro é o mês da conscientização ao câncer de mama, né? Pensando nisso, a gente resolveu conversar com o Dr. Juarez Chiesa, que está presente aqui conosco. E ele é médico oncologista e ele vai se apresentar para o nosso público. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde aos que estão nos ouvindo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, procurar transmitir algum conhecimento técnico-científico, esclarecer dúvidas, fazer com que a sociedade tenha algum benefício com essa nossa conversa, com esse nosso diálogo, com um objetivo grande de procurar difundir conhecimentos relacionados ao câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa, temos uma obrigação social de fazer isso. Certo, perfeito. Que bom que o senhor aceitou o nosso convite para participar do nosso podcast. A gente sabe que o senhor é uma pessoa muito ocupada, então nós agradecemos pela disponibilidade do senhor. Eu acho que para começar, seria interessante a gente entender exatamente para quem não tem proximidade com a área da saúde, né, com essas questões médicas. Eu acho que a pergunta inicial que eu gostaria de fazer é o que é exatamente o câncer, ou ainda o câncer de mama? O senhor poderia nos explicar? Bom, por câncer a gente entende toda a proliferação de células, ou seja, o crescimento de células que ocorre de uma maneira muito desordenada, não seguindo o caminho normal, digamos assim, da maturação. Essas células, elas passam a evoluir de uma maneira anômala, não normal, não usual, e particularmente no momento em que isso ocorre e esta célula começa a se multiplicar, ela gera um tumor, e este tumor ele vai invadir o tecido, o que é normal do organismo, seja da mama, seja de outros locais. No caso específico da mama, ela vai invadir, a depender de onde se origina, de lóbulo, de ducto, e dessa forma ela tem um tecido proliferando que vai crescer, e esse câncer, então, ele vai detectado ou localmente ou à distância, a depender do período em que a paciente vai fazer a investigação. Falando sobre tempo, eu achei uns dados bem interessantes no Instagram da Clínica Viver. Eu gostaria de compartilhar com quem nos escuta, que de 5 a 10% dos casos de câncer podem estar relacionados com a mutação genética. 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com hábitos saudáveis. 95% de chance de cura com diagnóstico precoce. E 25% das mulheres com câncer são atingidas pela depressão. Eu achei esses dados muito interessantes para trazer para a nossa audiência. E a gente vive numa pandemia, estamos vivendo essa pandemia, e ao mesmo tempo que todo mundo já sabe, a gente não tem como deixar de contextualizar nesse sentido, né?
Então, eu queria perguntar para o doutor quais são as preocupações dentro da oncologia com essas pessoas que não estão indo, não estão comparecendo aos seus tratamentos, ou ainda pessoas que não comparecem e não vão comparecer aos seus diagnósticos, né? E isso pode levar aí à frente um período de tempo precioso para esse diagnóstico, né? Ana Paula, a pergunta é extraordinariamente pertinente para a época e para o diagnóstico para que a gente está conversando. O que está acontecendo? A gente está observando realmente diagnósticos mais tardios. Ontem eu atendi uma senhora que ela percebeu no final do ano passado, mas aí ela achou que realmente era algo em fevereiro, mas aí veio a pandemia, até que uma filha descobriu e disse, não, vamos ver, né? Infelizmente ela tem uma doença localmente avançada. Particularmente, você tocou no assunto da mutação do BRCA, que embora tenha um percentual relativamente baixo, ele é extremamente importante. Por quê? Porque o BRCA ele é mais frequente nas pacientes que têm tumores do tipo triplo negativo. Este tipo de tumor, ele tende a crescer mais rápido. Ele é o tumor que a gente costuma dizer que ele é o tumor de intervalo das mamografias. Daí o motivo da palpação, do autoexame. Pode-se fazer uma mamografia, foi feita lá em 2018, 2019, normais. Aí agora no final do ano a paciente vai fazer isso, tem um tumor, mas doutor, eu não tinha nada. Realmente isto é verdade para este tumor, né? E ela diz, olha aqui, nem chegou o período da mamografia, eu já palpei. Sim, exatamente assim. Com relação à mutação do BRCA, é uma coisa muito, muito importante. Nós conseguimos ter, mesmo a nível público, um serviço dentro do hospital universitário para que se possa fazer o teste dessas pacientes. Por quê? Não somente para a paciente, mas para os familiares, sejam do sexo feminino, sejam do sexo masculino, quando há uma paciente que tem a mutação do BRCA, ela é BRCA mutada, a gente deve pesquisar, inclusive, outras neoplasias. Nas mulheres da família, mama e ovário. E não esquecer de pâncreas. Para o sexo masculino, pâncreas e próstata. Não é que todos vão ter, não. Existe um aumento um pouco maior. Então, isso pode prevenir doenças avançadas, evitar alguém até uma doença metastática, no momento em que são sabedores que aquela família tem mutação do BRCA. Quem deve fazer das mulheres pesquisa da mutação BRCA? Rapidamente, existe uma gama grande de critérios e indicações, mas toda mulher que tiver diagnóstico de câncer de mama com menos de 45 anos e a partir dos 48 que tenha familiares diretos com câncer de mama ou ovário, né? Então, isso é extremamente importante. Eu acho que eu não peguei o que é o BLCA, é o método de... O BRCA é um oncogene, digamos assim, uma mutação que tem nas células de quem tem o diagnóstico. Não que todos vão ter, sim. alguns podem ter. Então, é pesquisado se aquela pessoa tem esta mutação. Se ela tiver, ela tem uma predisposição maior de ter tanto o câncer de mama que seja do mesmo tipo BRCA para outros familiares. Os outros familiares, no caso, vamos citar um exemplo. O paciente tem 40 anos, faz o teste do BRCA mutado. Quem tem risco? Avaliar mãe e irmãs. Caso tenha na família mais alguém, aquela pessoa tem que investigar também. Por quê? Porque ou a mãe ou as filhas também podem ter. Certo. Qual é a razão disso? Além do câncer de mama, estas outras pacientes podem ter CA de ovário. Então, vamos que essa paciente de 40 anos tenha mutação. A mãe está viva, teoricamente ela nega qualquer problema, mas vamos que ela tenha lá 65, 70 anos.
se a filha tem a mutação, esta mãe poderá ter o CA de mama, talvez ela seja mutada também, e todas as mulheres que têm o histórico do BRCA, o câncer de ovário, geralmente, ele começa a crescer, assim, a se manifestar depois da faixa dos 45 anos. Esta senhora está em risco, caso ela seja mutada. Então, há que se observar uma série de detalhes. Pode ser que precisa ser passada uma orientação ao pai? Será que na história familiar do pai tem câncer de próstata? Se tem, é possível que o pai seja portador. Uhum. Né? Tem uma gama grande de conhecimentos que estão surgindo e que a gente está elaborando e tentando frear um pouquinho as doenças avançadas, né? Perfeito. Doutora, eu fiz esses dias uma live com a doutora Érica Cavalheiro, fisioterapeuta da Clínica Viver, e a gente conversou bastante como está sendo preconizado o autoconhecimento do corpo, né? E não somente deixar para outubro, então, para procurar os exames ou fazer a palpação da mama somente em alguns períodos do tempo do ano, mas se conhecer, né? E perceber se tem alguma coisa de diferente. E isso é muito importante e é uma técnica, uma coisa muito simples, muito básica, e é o primeiro sinal procurar o atendimento, né? Sim, sem dúvida. O autoexame, por isso que a orientação começa precoce. Não espera ter 40 anos, 50 anos. Porque muita coisa, quando vai ser palpada nessa faixa etária, a paciente palpa e diz, mas eu sempre tive isso. Quer dizer, a partir do momento que ela fez o autoexame, ela percebeu que tem, mas se era já de mais tempo ou não, não se sabe. Então, o motivo da precocidade de se conhecer é extremamente importante. E também, a paciente que é submetida a um tratamento cirúrgico, por exemplo, ela, depois do procedimento cirúrgico, ela tem uma alteração decorrente do procedimento. Se em cima daquela alteração surgir outra, ela precocemente pode perceber, né, olha, está diferente, né, porque o controle geralmente se faz a cada 3 meses em pacientes, por exemplo, que não estão mais em tratamento ou que estão em hormonioterapia. Isso faz com que se possa detectar alguma recorrência loco-regional de forma mais precoce. Uma pergunta que eu tenho para o senhor, esses dias eu escutei que não são apenas as mulheres que têm câncer de mama, né? Claro, principalmente são as mulheres, mas também é possível observar em homens. Então, eu queria entender, assim, da mesma forma, o homem deve se prevenir? Como é que acontece a prevenção nos casos do câncer de mama em homens? Bom, a questão do câncer de mama no sexo masculino, a incidência é muito baixa, né? Então, o que se costuma dizer? Fazer rastreio, ou seja, fazer mamografia, etc., não tem um grande valor porque o impacto disso acaba sendo pequeno. Porém, aos homens, existe a orientação de observar crescimento da mama, porque o usual é não ter crescimento, principalmente se for em um lado só, se tiver um nódulo isolado. Existem alguns medicamentos de uso contínuo, rotineiro para outras doenças que podem fazer com que a mama cresça. Quando isso acontece, é bilateral, não é uma mama só. Então, quando tem uma só, tem algum nódulo mais endurecido, isto deve ser rapidamente investigado. Da mesma forma que se tem a adenopatia na axila, o popular, a íngua aumentada embaixo do braço. Não é usual que isso aconteça, principalmente se ela for muito endurecida. Isso fala a favor de que isto não é normal, isto necessita de investigação. E aproveitando, quando tem histórico familiar de câncer de mama em homem, todas as familiares devem fazer BRCA. É um grande fator de risco para as mulheres do sexo feminino da família, o fato de ter uma pessoa do sexo masculino com CA de mama.
Eu me pergunto muito se existe uma melhora nos índices epidemiológicos da doença, porque a detecção precoce, ela influencia no falecimento, né, ou no não falecimento, né, nesse índice de morte da doença, mas eu gostaria de te perguntar sobre a questão epidemiológica, se observa um aumento de casos? Porque tem aquele famoso quem procura acha, né? Sim, no momento que se faz o rastreio, se faz mais diagnóstico. Isto aconteceu de uma maneira muito gritante com o carcinoma in situ. Quando a mamografia mostrou que ela trazia benefício em diagnóstico, foi notado muito mais, houve um crescimento quase que exponencial no número de casos de carcinoma in situ, porque a mamografia detecta as microcalcificações e são um sinal literalmente patognomônico de carcinoma in situ. No momento em que se detecta carcinoma in situ, muitas vezes junto já tem um invasor, que o in situ, ele em tese não é um carcinoma ainda, mas o invasor, ele é um carcinoma e ele tem potencial de disseminação. No momento que isso acontece, a doença já está instalada. Então, a precocidade, ou tem um carcinoma in situ, porém tem microinvasões só, essa paciente dificilmente vai ter um evento final ruim por esse diagnóstico, ela vai ficar curada. Isto é muito importante. A mamografia é o exame de eleição e a mamografia, a ultrassonografia, a ecografia, popularmente conhecida, ela é um método auxiliar. Mas a detecção precoce, quanto mais faz exames, fatalmente, mais diagnósticos. Porém, a maioria bem iniciais, precoces. E isso nós já estamos observando em todos os níveis. Nós tínhamos um número grande de pacientes em estadio 3, que a gente chama. Já tinha envolvimento, as ínguas na axila já tinham doença. Hoje em dia ainda tem, mas isso diminuiu. Nós temos menos pacientes com isso. Nós temos menos pacientes com tumores menores de 2 centímetros, né? Isto faz com que a mortalidade caia e a cura aumente muito. Então, até agora a gente falou sobre a detecção precoce, né? A importância do autoexame, do autoconhecimento, da mamografia. E então eu gostaria de perguntar para o doutor sobre os hábitos saudáveis que a gente deve ter. Então, o que pode me prevenir efetivamente do câncer de mama? Ou de qualquer outro câncer, né? São considerados fatores de risco. O que mais está crescendo entre nós é um dos grandes fatores de risco, que é a obesidade. Nós temos um índice de pacientes obesos cada vez maior e nós sabemos que isso aumenta a incidência. É controverso, mas muitos autores aceitam e consideram que, para o câncer de mama em especial, diabetes também é um fator de risco. Bebida de álcool. 25 gramas de álcool por dia aumentam a incidência de câncer de mama em mulheres. Então, nós podemos rapidamente fazer um cálculo, estimamos que vamos considerar vinho, por exemplo, 12,5%, 12,5 gramas em 100 ml, 200 ml, já é fator de risco. Então, claro, se for uma outra bebida, por exemplo, se forem bebidas destiladas, isso é uma quantidade muito menor, porque a concentração é muito maior. Atividade física. As pacientes que têm atividade física antes e que mantêm, têm melhor evolução. Alimentação. Quem tinha alimentação com frutas, verduras, legumes diariamente, tem incidência menor e evolução melhor. Então, isso contribui bastante. A carne. A carne é meio controversa, porque carnes grelhadas, em tese, não tem problema. O problema é a gordura da cocção. A carne grelhada, ela perde a gordura, né? A gordura cai. Uhum. Então, isto, em tese, diminui, né? Sim. Uma outra coisa que a gente observa, nós temos os estados, principalmente sul e sudeste, com uma incidência muito alta
parte disso se acredita pela origem europeia da população e o método de vida, como as pessoas estão vivendo, elas são muito assemelhadas a quem mora e vive na Europa, Estados Unidos ou em outros países desenvolvidos. Isto tem uma coisa que também não é concordante, porque você vai me dizer, mas o Uruguai tem mais CA de mama proporcionalmente que o Brasil, mais que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são estados que têm um índice muito alto. Eles, em tese, têm uma vida um pouco mais tranquila, porém a alimentação deles tem muita carne. Segundo ponto, eles são de origem europeia quase 100%. Então, os ancestrais devem ter algo que estão nos passando, que a gente talvez gostaria de não ter tido, mas hoje não tem como voltar para trás, né? Doutor, e a amamentação? A amamentação previne. Nós sabemos que as mulheres que amamentam menos e também as mulheres que têm um tempo, que menstruam por menos tempo, também é melhor. Porque quanto mais exposto ao estrógeno, mais chance. Não se esqueçam que o estrogênio presente na superfície de aproximadamente 70% das células de câncer de mama, em tese, ele alimenta o câncer. Por isso que alguns tratamentos são bloquear o hormônio e isto pode fazer o câncer até desaparecer. Sim. Outra coisa que é considerado um fator de risco é o tabagismo, né, doutor? Sim, o tabagismo está envolvido numa série grande de neoplasias. Sim. Isso aí, infelizmente, ainda tá difícil. A gente observa que houve uma redução do percentual de pessoas, né, na prática do tabagismo, mas não é para todos. Nós temos um percentual razoável de pacientes que têm já o diagnóstico de câncer de mama e seguem fumando. A gente fala, mas isso não é muito fácil, também até pela questão emocional que são envolvidas. Às vezes tem problemas familiares que já existiam e, assim, afloraram muito mais no momento do diagnóstico e, infelizmente, uma gama relativamente grande de pacientes que têm câncer de pulmão depois do câncer de mama. E a gente sabe que muitas outras vão ter, porque muitas ainda estão na prática do tabagismo. Sim. Outra dúvida que eu tenho, assim, considerando que a pessoa tem essas atividades, essas práticas não saudáveis, eu acho que a pergunta seria o seguinte, quem tá fumando nesse momento, ou quem tá obeso, ou quem tá tendo uma vida não saudável, dá tempo de contornar, né? Sim. Todo o hábito que é deletério para a saúde, no momento em que ele cessa, a gente reduz a chance dessa neoplasia ou atrasa o aparecimento. Né? Nós sabemos, por exemplo, é aceito que acima de 100 cigarros na vida já começa a aumentar a chance de ter câncer de pulmão. Esse é um número que a ciência aponta. Sim, a Sociedade Americana já tem, eu acho que mais de 10 anos. Mais de 10, sim. Que num congresso vem aquela questão, o paciente fumou muito, fumou pouco, por que um tem, por que outro não tem? Por quê? Porque nós temos uma conformação genética, nós nascemos com um sistema de defesa do organismo que ele nos protege ou de infecções ou de câncer. Isso mostra por que quem tem 90 anos, fumou desde os 15, não desenvolve câncer de pulmão. E outro que fumou durante 15 anos, ele desenvolve. E a partir daí começou a se ver que quem tinha fumado mais de 100 cigarros já começou a aumentar. Porque o contato, muitas vezes, com um agente carcinogênico e a pessoa não tem um mecanismo para reagir contra ele, o câncer vai se instalar, ele vai crescer, vai demorar para aparecer, mas ele fatalmente vai aparecer. Doutor, pela sua fala, eu percebo a importância do caráter multidisciplinar, então, desse tratamento, porque pessoas acabam chegando muito abaladas, né, com o diagnóstico e também em razão ou a necessidade desses vícios que têm que serem largados, né, então
eu vejo muito a importância desse caráter multidisciplinar com a psicologia, com a nutrição, para que todo mundo esteja englobado para fazer o melhor trabalho para aquele paciente, né? Todo mundo junto para conseguir o melhor resultado. Sim, a multidisciplinaridade ela é extremamente importante. Muita coisa no dia a dia, nós médicos, a depender do ambiente que a gente está trabalhando, hoje em dia, tanto na área pública quanto aqui na clínica privada, a gente tem equipes. Então, o médico não se envolve com algumas situações. Isso tem a enfermagem que faz, tem o farmacêutico que faz, tem psicólogo, nutricionista, assistente social, físio, fono. Isso contribui muito, né? A questão de 25 anos, por exemplo, não tinha fisioterapeuta. No sistema público não tinha. E poucas pacientes, mesmo no privado, eram encaminhadas a um fisioterapeuta. Nutricionista, nem pensar. Né? Isso é muito importante, isso ajuda. Farmacêutico, não tinha a farmacêutica que orientava. Né? Então, nós temos todos os serviços que dispensam medicamentos de uso comprimido, assim, que vão tomar em casa. A farmacêutica conversa, explica, olha, se tem problema, faz isso, faz aquilo, liga para cá, liga para o médico. Isso aí contribui muito. A questão da psicologia. Existe o grande tabu que ainda ele está diminuindo, mas ele ainda existe. Por exemplo, tem câncer, vai fazer quimioterapia. Meu Deus, é uma coisa muito ruim, é péssimo, vai passar mal, vai perder cabelo, é melhor não fazer. E aí todo mundo dá opinião. Não, hoje a grande maioria das pacientes não tem vômito. Para alguns casos ainda tem queda de cabelo. Os serviços privados dispõem dos capacetes, né, para proteção do couro cabeludo. E aí a queda de cabelo é menor. O sistema público não disponibiliza isso ainda. Isso melhora a autoestima. A paciente aceita melhor. Fica uma condição, né, melhor. Não vai sair na rua e quem está do lado olha e diz, sai de perto. Muitas vezes as pessoas saem de perto. É complicado, mas é que isso faz parte da nossa sociedade ainda. Com o passar do tempo isso vai mudar, evolui, por aí vai. Existe preconceito, então as pessoas acham que vão pegar câncer. Ainda existe preconceito, sim. Ainda existe. Tem toda essa questão da autoestima, né? Exato. Né? Tem pacientes que elas não, por exemplo, de mama, como é o tópico mais importante hoje, elas dizem, doutor, se eu tiver que fazer químio, que eu vou perder o cabelo, eu prefiro não fazer. Imagina. Mas, olha, o benefício, e a gente dá uma estimativa, ó, se a senhora fizer, a senhora tem um benefício X. Se a senhora tomar só comprimido quando é permitido, a senhora tem um benefício Y. Então, sim, a senhora vai ter um benefício de fazer quimioterapia de 4%, hipoteticamente. A depender de como a pessoa absorve essa informação, e eu costumo deixar bem claro que assim, ó, se nós tratarmos 100 pacientes com quimioterapia e depois tomar comprimido, 85 estarão vivas e bem daqui a 10 anos. Se só tomar o comprimido, vai ser 81 de 100. Então mudou 4. São 4. Se a senhora estiver entre as 4, ótimo. E se a senhora não estiver, a quimio não ajudou nada. Teve uma senhora mais jovem e eu propus a ela que tomasse comprimidos, só hormonioterapia, não devia fazer quimio. Qual é o benefício, doutor? Em torno de 3%. Não vou tomar. Mas se eu tomar, eu tenho 97% de não benefício. Só de 3%? Uhum. É uma opção. Sim. Mas eu particularmente oriento a senhora que faça uso. E ela passou um tempo, voltou e disse, doutor, eu vou aceitar a sua sugestão, eu vou tomar porque todo mundo me falou que eu era completamente fora dos padrões se eu não fosse aceitar um tratamento. Então, o que acontece? A pessoa que é bem esclarecida, ela muitas vezes coloca a questão, doutor, eu vou perder qualidade de vida. Isso aí vai atrapalhar isso, sim. Os efeitos colaterais são esses os mais importantes, tem mais esses que podem acontecer. Então, não dá para dizer, não vai acontecer nada só porque é um comprimidinho. Não.
Pode dar, sim. Eu acho muito interessante essa responsabilização do paciente para que ele decida o que é melhor para ele com as informações, com as melhores informações que ele tem na mão. Mas uma coisa é certa, a pessoa só chega para escolher o que ela quer ou não quando ela tem um diagnóstico. Então, Exato. ressaltamos a importância e eu gostaria de falar também que as pacientes, tanto do setor privado quanto do setor público, elas têm direito à reconstrução mamária. Isso é muito importante para a autoestima também. Sim, todas têm. No momento, por exemplo, no sistema público, há uma situação por conta da pandemia que, por não ser um procedimento de urgência, né, eles não... Eu particularmente acho até que acertadamente tem que dar prioridade para quem precisa fazer um tratamento cirúrgico que tem um potencial de curabilidade, né? É ruim que fiquem sem fazer a reconstrução, não resta a menor dúvida, mas não há estrutura para tudo no momento, né? Foi estabelecido isso por conta da pandemia e, bem ou mal, certo ou errado, é o que está colocado. Doutora, a gente queria saber, então, se existe uma grande diferença entre os tratamentos que são oferecidos na rede pública e pela rede privada, porque a gente sabe que a rede privada acaba buscando sempre o que há de melhor e o SUS acaba ficando um pouco mais atrás e as tecnologias avançam cada vez mais rápido, né? Existe uma diferença, sim. Porém, alguns tratamentos, eles não diferem muito, não. Tá? O que acontece? O que é mais moderno, que, por exemplo, foi lançado esse ano, a maioria dos planos de saúde não incorporaram, porque tem a questão financeira também para o plano de saúde, vamos ser honestos, e não dá para fugir disso. Se aquilo não está em bula, por exemplo, já foi aprovado na Europa, Estados Unidos, a gente sabe, a medicação existe aqui para um determinado diagnóstico, para uma determinada situação, mas não está na bula lá que pode usar para câncer de mama, não pode ser usado. Então, mesmo pelo plano, não se pode prescrever em tese, né? Drogas que são via oral, por exemplo, elas são dispensadas a partir do momento que elas são incorporadas pela ANS no rol de medicamentos que devem ser fornecidos pelas operadoras. Então, é uma série de situações que se criam, problemas assim, difíceis para a gente aceitar, e aí, do ponto de vista legal, é um problema também. A gente orienta, olha, todo mundo procure, né, o que acha melhor, porque a gente tem a obrigação técnica de dar a orientação do que é melhor. No sistema público, algumas coisas a gente sabe que se torna inviável, não tem como, né, principalmente se o benefício não é algo muito importante. Os tratamentos de alto custo, por exemplo, na rede pública, das pacientes que são HER2, já está sendo liberado para doenças metastáticas, o pertuzumab. Claro que teria que ter o Intanzine já também, já teria que ter o pertuzumab para neoadjuvância, ainda não está. Mas as sociedades das especialidades estão se mobilizando e, fatalmente, com o passar do tempo, isso vai sendo incorporado. Muita coisa poderia estar um pouco diferente já, mas a questão toda é custo, né? O custo é muito alto de alguns produtos e tratamentos. Um primeiro tratamento, se for pagar, por exemplo, de uma paciente HER2 que vai fazer uma neoadjuvância, chega a R$50 mil uma aplicação. Mas, como a gente já teve alguns atritos, principalmente por prescrever alguns tratamentos, a gente acaba colocando, né, que nós médicos não fixamos o preço da medicação. Não fomos nós. Nós concordamos que o preço não é adequado, mas nós não podemos mudar o preço, né? Sim. A obrigação do profissional é oferecer o que há de melhor, né? E ver, Exato. aí apresentar as alternativas. Como última pergunta, eu queria perguntar para o senhor se existem cuidados diferenciados, então, para os pacientes oncológicos durante essa pandemia. Algumas coisas, elas acabam sofrendo um pouquinho de atraso, sim. Mas o problema maior
ainda é que as pessoas têm medo. Imagina que tem pacientes que têm medo de vir ao hospital, de entrar, por exemplo, num prédio onde sabem que tem gente que tem Covid positivo. Não é assim, não é tão fácil assim para se contaminar. Então, mas os cuidados recomendados para esses pacientes são os mesmos para qualquer outra pessoa? Sim, o paciente oncológico, ele não precisa ter um cuidado diferente. Se ele se cuidar e se proteger, não vai ter problema nenhum, né? A prova disso é que entre os pacientes que nós temos uma quantidade muito grande de pacientes que fazem tratamento aqui em Santa Maria, que são de Santa Maria ou da região, o número de pacientes que se contaminaram e pacientes que morreram é muito baixo. Muito, muito baixo. A gente esperava, assim, que, baseado nas informações que a gente vinha recebendo, que haveria um número considerável de óbitos. Isso não está acontecendo. Doutor, eu gostaria de abrir um espaço para o senhor, para as considerações finais, alguma mensagem que o senhor queira passar para o nosso público, né? Tanto para quem é paciente oncológico, como para quem, principalmente as mulheres, né, que são o público-alvo desse mês de conscientização, né? Olha, eu diria que a coisa mais importante para se fazer é não ser radical nem para um lado nem para outro. Levar uma vida normal, procurar seguir o que foi comentado anteriormente quanto à ingesta, alimentos, bebidas, atividade física, né? Procurar ter uma vida normal e tem que se cuidar de algumas coisas, né? Qualquer coisa diferente com o organismo, fazer o autoexame, fazer a consulta regular com um mastologista ou ginecologista, né? As pacientes que têm um pouco mais de idade, não é só porque o outubro rosa só vão se preocupar com o câncer de mama, não. Cuidem da parte cardiovascular, que é uma grande causa de morte também. Todos esses senões, né? Sabem de alguma coisa, conversem com os familiares. Muitas pacientes eu já vi muito diferenciadas e que omitiram da família a doença, né, que são descobertas por acaso, por médicos de outras especialidades. Tudo isso é muito importante, né? E não é porque se tomar bebida de álcool aumenta a chance. Não é para todos, calma. É só moderadamente bebendo, não vai ter problema. Não pode ser além, né? Sim. Não pode nunca comer carne vermelha. Não, uma gordura que se comer uma vez por ano não vai mudar nada. Isso não é o fator determinante. Tem que ser, né, filosoficamente a razão está entre as duas partes, né? E aqui também. Acho que a palavra então é equilíbrio, doutor. Equilíbrio, sem dúvida nenhuma. Muito bem colocado. Eu gostaria de te agradecer, a gente está muito feliz com a tua participação e que o senhor possa retornar em outros projetos. A gente está com vários projetos em diversas redes, assim, para poder abranger todos os públicos. E eu acho que esse nosso episódio ficou muito legal, bastante esclarecedor e nada... um assunto tão importante, né? Nenhum outro assunto é tão importante neste momento como a saúde. Muito obrigado, eu agradeço. Estou à disposição. A gente pode combinar, programar, fazer. A gente tem a obrigação social de ficar divulgando o conhecimento. Certo. Muito obrigado, doutor Juarez. Foi de grande valor essa conversa. Tenho certeza que colaborou muito com a causa desse mês, né? E não só desse mês, né? A saúde é algo a se atentar o ano inteiro, né? A gente tem falado sobre isso, que agora na pandemia a saúde foi colocada no patamar onde ela sempre merecia estar, né? A atenção está voltada à saúde. E as palavras do senhor só nos reforçam, assim, só nos colocam num caminho de conhecimento, né, e de sabedoria em nome da vida. Então, eu agradeço ao senhor e eu agradeço também a quem escutou até aqui. Obrigado à nossa audiência e a gente volta no próximo episódio.